Um grupo israelense de extrema-direita tentou impedir a entrada de caminhões com ajuda humanitária destinados à faixa de Gaza nesta quarta-feira na região de Kerem Shalom, na fronteira com Israel. Os manifestantes foram removidos pela polícia, alguns deles acabaram detidos. Eles carregavam cartazes contrários ao envio de suprimentos, alegando que a ajuda seria para o Hamas. Em entrevista à agência France Press, um dos manifestantes alegou que o envio de mantimento seria imoral e que estaria alimentando inimigos. Vamos conversar sobre tudo isso, daí eu trago também o Edu e a Laura. A gente recebe agora o Walid Rabah. O Walid é presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL. Walid, seja super bem-vindo ao primeira edição. Eu queria te ouvir em relação a tudo isso que acontece nesta quinta-feira, né? Quarta-feira para cá. Então, a gente tem, por um lado, esse assassinato de israelenses, funcionários da embaixada nos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, israelenses se manifestando contrariamente à entrada de qualquer ajuda humanitária a palestinos na faixa de Gaza. É um cenário amplo. Como que você interpreta tudo isso? Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar no TVT News, e eu entro no ar após um comentário exatamente do uso da chantagem do alegado, muitas aspas, antissemitismo, já que seria mais corretamente designar como antijudaísmo. O fato. Bom, primeiro de tudo, essa talvez seja a ação de falsa bandeira, ou potencialmente de falsa bandeira, quase 100% que é de falsa bandeira, mais parecida com o 11 de setembro de todos os tempos, desde o 11 de setembro. Isso acontece, bom, primeiro de tudo aconteceu em frente e nas instalações, e logo depois o assassino entra dentro do ambiente em que acontece um evento, no Museu Judaico em Washington, que possivelmente era, naquele momento, o lugar mais presente de segurança nos Estados Unidos e talvez no mundo. É muito estranho que isso aconteça. Isso tudo acontece num momento em que diplomatas, após um dia, ou no mesmo dia, porque aconteceu ontem, em que diplomatas chineses de outros países asiáticos e europeus são atacados em Jenin, na Cisjordânia ocupada, quando buscam visitar o campo de Jenin, o campo de refugiados de Jenin, a sua parte limpada etnicamente há mais de 2 meses, de 16% de seus moradores e toda a infraestrutura destruída. Não estou falando de Gaza, estou falando da Cisjordânia. E foram atacados a tiros por soldados israelenses e possivelmente, talvez, por colonos. A Europa, ontem mesmo, bem como reprisou hoje, aspas, que os responsáveis deste tiroteio israelense contra os diplomatas sejam responsabilizados. Estamos exatamente no dia que pode se cumprir a possibilidade de 14 mil bebês palestinos morrerem de fome devido ao bloqueio da ajuda humanitária de Israel e dos Estados Unidos, que são os donos desse genocídio, onde acontece esse falso atentado, essa falsa bandeira, esse novo 11 de setembro. Estamos agora com o relatório da ONU informando que 500 mil, esses 14 mil bebês equivalem proporcionalmente a 1 milhão e 400 bebês no Brasil. Estamos também, eu aqui vou discorrer um pouquinho, porque é muito importante para dar a moldura disso, o contexto, 500 mil palestinos de Gaza, segundo relatórios da ONU e de outras organizações, estão no limite da fome extrema, que é o primeiro passo para morrerem de fome. Isso daria mais ou menos 50 milhões no Brasil. Deles, 290 mil são crianças, portanto, seriam 29 milhões de crianças no Brasil. Esse é o momento em que os Estados Unidos e Israel, mas especialmente Israel, vive o maior isolamento internacional e a maior crítica e rejeição, objeção pelos crimes de genocídio da opinião pública internacional e dos estados de toda a história. Na Europa, seguramente o TVT noticiou, ontem e anteontem, em dois, três momentos, ameaçou romper, primeiro falando em comum, e depois, e em momentos falando isoladamente, romper relações econômicas com Israel. Canadá disse isso, Espanha disse isso, França disse isso, e por incrível que pareça, a Inglaterra que inventou o projeto sionista. Mais do que isso, o Trump está também esvaziado na sua ideia de
remover a demografia para Israel, de Gaza, anunciada nos primeiros dias do seu mandato. Esse projeto seu está derrotado na opinião pública, inclusive na opinião estadunidense. Estamos às portas, em julho, inclusive o Brasil cumprindo o papel de presidir uma das comissões da grande cúpula internacional convocada pela ONU. Aliás, acontecerá na ONU, convocada pela ONU, mas chamada e será coordenada internacionalmente em julho pela França e pela Arábia Saudita para resolver a questão palestina com um Estado definitivo. Bem, o que nós podemos dizer também, além do mais, está cada vez mais perto de Israel ser julgado pelo crime de genocídio, é o primeiro ente ocidental julgado por genocídio desde a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Alemanha é um país ocidental e os crimes nazistas foram crimes ocidentais na Europa Ocidental, pela Corte Internacional de Justiça, que começou a apurar o crime de genocídio em 26 de janeiro de 2024. E qual é a cartada de Israel e dos Estados Unidos para isso? Antissemitismo. E foi o que me parece, um pouco antes de eu entrar, vocês dizem. E o que nós vivemos no Brasil? Porque é importante designar isso para o Brasil. O Trump inventa uma falsa bandeira, dando um prêmio, uma recompensa de 10 milhões de dólares para quem tiver informações sobre, aspas, terrorismo na tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai, que nunca aconteceu desde que os Estados Unidos começam a alegar terrorismo nessa tríplice fronteira, a partir de 11 de setembro de 2001, lugar do mundo no qual nunca houve um sequer incidente que se pareça sequer com terrorismo. E, neste contexto, portanto, devemos temer falsas bandeiras aqui. E o que nós temos de contexto brasileiro a mais? O Eduardo Pazuello, o ministro da morte durante a Covid, a maior quantidade de pessoas mortas por 100 mil habitantes por Covid do mundo, talvez, na sua gestão durante o governo passado, e apresenta um projeto de lei que se torna o 472/25, ancorado numa interpretação ampliada de, aspas, antissemitismo da Aliança Internacional para a Recordação do Holocausto, ou Memória do Holocausto, uma organização sionista sob ordens de Israel, que critica, aliás, que considera antijudaísmo, ou aspas, antissemitismo, criticar o regime de Israel. Nós estamos, seguramente, diante de um 11 de setembro. Para finalizar, todos nós lemos e ouvimos e vimos as imagens das notícias a respeito do gabinete do Netanyahu, saber da ação que haveria no dia 7 de outubro de 2023. Estava tudo preparado? Nós tivemos, nos primeiros minutos após a operação do 7 de outubro de 2023, a maior campanha de propaganda de guerra dos grandes veículos de comunicação ocidentais para exterminar toda uma demografia. E o que aconteceu de lá para cá? Aconteceu exatamente o maior genocídio proporcional de todos os tempos. E eu quero finalizar com 2 dados. 9.997 crianças exterminadas por milhão de habitantes em Gaza, contra 2.813 durante toda a Segunda Guerra Mundial, que durou 3 ou 4 vezes mais do que o genocídio hoje em curso. E agora nós temos 65.400 palestinos exterminados em Gaza, considerando os mais de 11 mil desaparecidos sob escombros, portanto, mortos, equivalente a quase 3% da demografia de Gaza, o que daria quase 6 milhões e meio no Brasil e daria quase 25 milhões na Europa, levando, portanto, a esta escala genocidária, pelo menos 100 milhões de mortos em eventual repetição dos 6 anos da Segunda Guerra Mundial. E tudo isso se explica como? Ora, antissemitismo. Portanto, estamos diante de um 11 de setembro. Laura e Edu, quero chamá-los para conversa também, e o que vocês, enfim, conseguem refletir em relação a esse momento. Nada por acaso, inclusive, né? Trump se reuniu ontem com Cyril Ramaphosa, presidente sul-africano, foi a África do Sul que está encabeçando esse processo contra Israel na Corte Internacional de Haia. Então, assim, nada é por acaso. A gente tem, assim, um grupo aí de notícias, de informações rodando nesses últimos dias, que me parece a construção de narrativa, de fato. Não? Eu queria ouvi-los. Eu acho que é isso mesmo. Acho que o Alit deu uma aula do que é que está em jogo, né? Sim. Quer dizer, esse atentado veio muito a calhar, né? Quer dizer, é isso, eles estão perdendo a guerra, eu acho importante. A guerra comunicacional, eu acho que nós estamos diante,
por que isso aconteceu agora? Eu concordo com a Lid, isso tem tudo, mas todos os indícios de uma operação, como ele chamou, de bandeira falsa. Sim. O que significa, para quem não entendeu, é o seguinte, você fazer alguma coisa que desperte a opinião pública contra aqueles caras ali. Então, isso já foi tentado e já foi feito 1 milhão de vezes na história. Então você pega, vamos combinar, é a facada do Bolsonaro, que é aquela coisa que você fala, por que aconteceu tão naquele momento preciso, né? Quer dizer, e todo mundo sabe como aquela facada foi importante para a narrativa do Bolsonaro. Este caso é um outro, quer dizer, no exato momento em que Israel está isolado politicamente, não no sentido dos grandes estados coloniais, mas a opinião pública do mundo está repugnada, está horrorizada com a carnificina. Então, eles estão perdendo o apoio, aquela coisa que Israel foi o Estado fundado para que nunca mais ocorressem aquelas cenas que eles viveram no nazismo. Aquela narrativa de vítima acabou. Eles não são vítima, eles estão matando, nessa proporção que o Walid falou. Então, nesse exato momento, acontece um atentado como esse para colocar a opinião pública mundial de novo contra os palestinos. Então, não é sobre... Vamos falar a real. O que está acontecendo agora não é antissemitismo. Embora possa acontecer um outro caso aqui ou ali ou acolá, não estou discutindo isso. O que está acontecendo hoje é um anti-arabismo, é um anti-islamismo, é um preconceito terrível que desumaniza essas pessoas. A gente vê as cenas das crianças mortas e tudo bem, são muçulmanos, tudo bem, são palestinos, tudo bem, são árabes, tudo bem, são pretos. Eles são quase pretos, é aquela música o Haiti, né? Eles são quase pretos, muitos quase, porque eles são vistos como pretos. Então, gente, eu acho que isso aí é aquela situação que a gente tem que tomar todas as cautelas, porque nós não podemos, por outro lado, né, a gente sabe que esse discurso vai ser usado, então nós temos que tomar todos os cuidados. Eu, por exemplo, eu fico com pena desse casal de meninos que foi assassinado dentro do Museu Judaico, de Washington. Eu fico com muita pena porque eu tenho vários amigos que trabalham aqui no Museu Judaico aqui de São Paulo, que são pessoas legais, que são pessoas bacanas e que são, inclusive, contra essa guerra. Existem muitos judeus hoje no mundo e dentro de Israel mesmo que estão contra esse massacre do povo palestino. Muitos. Então, eu acho que a gente tem que, antes de mais nada, mandar a nossa solidariedade às vítimas, que podem ter sido vítimas não de quem se diz que são, mas podem ser vítimas de uma máquina da CIA, junto com o Serviço de Inteligência de Israel. Vamos fabricar uma vítima do antissemitismo. Então, eu me solidarizo às vítimas, me solidarizo às famílias das vítimas, me solidarizo e tenho pena de que isso esteja acontecendo, talvez vitimando pessoas, talvez não, certamente vitimando inocentes dos dois lados. Então, eu acho uma pena, mas eu acho que a gente tem que estar atento. Isso que o Walid falou é verdade. Há todas as possibilidades disso ser um atentado de bandeira falsa, servindo exatamente para isso, para que a opinião pública se ponha de novo contra os palestinos, em vez de apoiá-los nessa guerra genocida. Bom, muito embora eu não descarte a possibilidade, por causa de tudo isso que vocês disseram, diante daquilo que eu disponho de informação, eu não tenho a mesma convicção, o que, repito, não descarto. Entretanto, todo o resto que o Walid falou, eu concordo em 100%. Menos o 11 de setembro, o avião passou em cima da minha casa. Então, que teve o atentado, teve. Quanto às convicções
eu acredito mais nas convicções de quem fez do que qualquer outra coisa. Como nesse momento, salvo algo que venha a acontecer de diferente, eu acredito que uma pessoa chamada Elias Rodrigues, de Chicago, que gritou Free Palestine na hora que fez o que fez, também tenha os seus, talvez não os seus motivos, mas as suas justificativas para fazer o que fez. Agora de manhã, agora saiu a informação de que também, talvez não tenha nenhuma relação, mas a frente da CIA, que fica do outro lado de Washington, fora de Washington, aconteceu eles chamam de um incidente, né, de um acontecimento, uma pessoa atacou um funcionário da CIA, agora ainda estão iniciais as informações, e foi presa. Não acredito em coincidência, nesse sentido eu não acredito mesmo. Não acredito mesmo e também não vejo com absolutamente nenhuma surpresa que o oprimido se manifeste de maneira a deixar claro que ele só vê no uso da força algo que o consiga proteger, o que infelizmente muitas vezes também não é verdade, né? O objetivo não acaba sendo atingido e aí a resposta acaba sendo ainda pior, porque a sociedade estabelece que isso chama inclusive de atentado, terrorismo, como se ações estatais não pudessem ser, porque nunca são definidas dessa forma. Não vejo muita diferença em o ataque a civis da maneira que está acontecendo em Gaza e também fora de Gaza, como está lembrando o Walid na Cisjordânia. Não vejo muito motivação diferente daquela que dizem tem um terrorista ou 10 ou 20 quando fazem uma ação violenta contra qualquer grupo. Mas, só para agregar também, factual, Elias Rodrigues, 30 anos, de Chicago, que foi responsabilizado e preso pelo que aconteceu ontem à noite em Washington. Eu quero chamar atenção, quando a gente discute tudo isso, né, a gente deu destaque aqui para duas notícias, 2 fatos de hoje, que é a morte desse casal israelense e esse protesto anti-ajuda humanitária na faixa de Gaza. E eu quero chamar atenção para o que a gente vem denunciando aqui, que é a maneira como a imprensa retrata tudo isso. E sobre como a imprensa tem sido sempre porta-voz, ou pelo menos assessoria de imprensa de Israel. Eu joguei agora no Google, Palestina. Isso é o que a gente tem. Tudo que se traz como notícia principal em relação à Palestina é o ataque a esses israelenses. Sendo que Gaza continua sendo bombardeada, palestinos continuam morrendo. Os 14 mil bebês, como bem lembrou o Walid, hoje é o prazo de 48 horas. 14 mil bebês mortos, porque a gente precisaria, a Palestina, a faixa de Gaza, precisaria de 500 caminhões com alimentos entrando por dia. E até agora foram cerca de 100 caminhões que entraram. E é isso que a gente tem como notícia principal o tempo todo. Isso é hoje, agora pela manhã. Mas é o tempo todo. A gente não tem notícia em relação ao que acontece na faixa de Gaza. A gente não tem notícia rotineira desse dia a dia de genocídio contra palestinos. E eu queria ouvir o Walid em relação a isso, a esse tratamento da imprensa em relação aos fatos. E, nesse caso, aos últimos fatos. Como que você enxerga isso, Walid? Eu queria primeiro tomar liberdade, se me permite, de comentar um pouco sobre o que é falsa bandeira. Claro. Falsa bandeira, para meu modestíssimo juízo, ela pode ser planejada, 100% planejada, ou manejada. Não quer dizer que, ao Israel tornar o judaísmo um alvo, porque quem é que hoje produz o sentimento anti-Israel e que pode ser confundido com o sentimento anti-judaico porque Israel sequestra o judaísmo? Israel é o maior perigo hoje aos judeus. Então, é perfeitamente possível que Elias Rodrigues, de 30 anos, tenha cometido este ato translocado e eventualmente desesperado em virtude do que ele considera Free Palestine. Aliás, eu gostaria de saber quem é que ouviu ele dizer Free Palestine. Afinal de contas, nós estamos agora com uma narrativa oficial estadunidense e israelense. Curiosamente, ele é de Chicago. Em Chicago, nos Estados Unidos, reside a maior comunidade palestina dos Estados Unidos. Portanto, é bom a gente traçar algumas coisas que podem parecer meras coincidências, mas não apenas.
Tem um telefone que segura um filme que seguramente vocês ouviram falar dele, O Telefone, que, salvo melhor juízo, é de 77, o Charles Bronson é o ator principal interpretando um espião da KGB aposentado. Não importa como é que é o filme, o que importa é o diálogo dele com o chefão da KGB em Moscou, e o chefão da KGB no diálogo explicando para ele qual é, nas perguntas e reperguntas e respostas, etc., ele explica para o Charles Bronson qual é o espião perfeito. Não é aquele que cumpriu todas as tarefas positivamente do que foi descoberto. Segundo ele, não, aquele que nem sabe que é. Então, nós temos que tomar certos cuidados com isso. Agora, respondendo à questão friamente, os veículos de comunicação estão diretamente implicados nesse genocídio e tem, no Rio de Janeiro, acho bom até procurar, estudiosos que, não só no Rio de Janeiro, estão no mundo todo, mas há uma linha de pesquisa no Rio de Janeiro que estuda hoje quem são os verdadeiros donos dos grandes veículos de comunicação hegemônicos e comerciais do Ocidente, especialmente. Quando cruza quem são os verdadeiros donos, são grandes fundos que são donos da indústria bélica ocidental, da indústria energética ocidental, da indústria farmacêutica ocidental, dos grandes veículos de comunicação ocidentais, das big techs, e assim vai. E, claro, da indústria energética, como estamos falando da indústria petrolífera e gasífera, uma das motivantes dos grandes acontecimentos mortíferos hoje no mundo. Rússia e Ucrânia, gás puro e, claro, Oriente Médio, desde pelo menos o 11 de setembro, mas desde muito antes, desde pelo menos no estado atual, da doutrina Carter. A doutrina Carter é que provoca a ocupação bélica dos Estados Unidos diretamente no Oriente Médio e que se realiza com botinas no terreno muito mais fortemente a partir de 91, da falsa guerra, aquela farsa em que o Saddam Hussein caiu como um pato, né? E o Iraque invade o Kuwait. Já tinha caído como um pato na guerra Irã-Iraque, em 80, logo após a Revolução Iraniana de 79, que retira o Irã da órbita direta estadunidense e ocidental. Então, isso tudo precisa ser examinado, mas me chama muito a atenção também que, ora, por incrível que pareça, os veículos de comunicação, pelo menos nos últimos 3 dias, e especialmente ontem, inclusive a Rede Globo, a grande porta-voz de fato do genocídio no Brasil e defensora dele, fizeram algumas inflexões críticas a Israel, especialmente quanto ao uso da fome como instrumento de guerra e de genocídio, e que sempre é assim, na verdade, a morte dos bebês, a fome dos 500 mil, a fome das 290 mil crianças. Isso tudo foi noticiado negativamente para Israel, inclusive pela Globo. Ou seja, está sim sendo furado o bloqueio de Israel e dos Estados Unidos. Leia-se, francamente, esse bloqueio dos Estados Unidos. Quem é Israel para bloquear alguém? Israel não representa absolutamente nada. Israel, modéstia, um palpite modesto, Israel, sem a ajuda dos Estados Unidos, não aguentaria um ano de guerra com a PM de São Paulo, conquanto se dê aviação para a PM de São Paulo. Essa é uma guerra estadunidense, inclusive a guerra genocidária na Palestina. Eu finalizo dizendo também uma coisa que eu considero muito importante. Esse crime precisa ser investigado com seriedade. Quer se investigar este crime? Primeiro, impeça-se de todo cidadão israelense ligado, direto ou indiretamente, aos instrumentos de segurança israelense que estejam em território estadunidense. Nenhum deles pode sair do território estadunidense. Ouça-se com muito critério a totalidade daqueles que representam Israel em território estadunidense, sejam em funções consulares ou de embaixador, da embaixada em Washington e seus aparelhos de segurança. Feito isso, seguramente se encontrará quem de fato cometeu este crime ou quem sabia dele previamente, já que nós estamos lidando com quem nem sabe que é, e para haver quem nem sabe que é preciso haver quem sabe que é. Perfeito. Walid, muito obrigada pela disponibilidade, pela conversa com a gente aqui hoje, viu? Um abraço para você, até uma próxima. Obrigado, e estou muito feliz com a mídia não hegemônica cada vez mais poderosa. Foi ela que ajudou a furar a bolha, não foram as mídias sociais. Está enganado quem diz isso. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia.